mais como um método do que como um objeto, né? No sentido de que o som, para mim, não é, eu vou estudar aquela gravação sonora, ou eu vou estudar aquele objeto musical, né? Pensar o som e a escuta, para mim, é muito mais uma forma de articular conexões, né? Entre conhecimentos, né? Então, Olá, bem-vindo ao Conversando com Quem Escuta, um podcast sobre estudos do som. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou pesquisador, músico e jornalista e vou te guiar por conversas que discutem sons, escutas e todo esse universo que vibra para além da visão. Esse podcast é um projeto do Sonário Urbano, gerido por mim e pelo pesquisador Marcelo Reis Filho. Hoje, vamos conversar com a pesquisadora Maria Fantinato Siqueira. estava até contando para o Luiz, né? Fechei um ciclo, né, de muitos anos vinculada a instituições nos Estados Unidos e voltando para o Brasil. Esses espaços de troca são muito importantes. Meu doutorado foi em etnomusicologia, mas eu sou basicamente uma pensadora interdisciplinar, né? Que eu me defino como uma pensadora interdisciplinar de música e som e escuta. Maria passou por campos como antropologia e comunicação, mas seu trabalho vai muito além. O meu trabalho foca, né, na relação entre histórias de escuta e lutas e conflitos pela terra e formas de produção de conhecimento, né, sobre o que a gente pode chamar de forma bem ampla como um pensamento socioambiental, né? Ela enviou 2 artigos para o debate, um de 2021, intitulado Estamos perdendo nossos encantados porque não conseguimos mais ouvi-los, e o outro mais recente, que se chama O Barco e o Abismo, notas sobre uma pedagogia da escuta socioambiental. Vale dizer que ambos os artigos foram publicados em inglês e estão disponíveis na descrição do episódio. Um dos artigos que eu passei para vocês, que centrava na questão do silêncio, né? É a parte de um capítulo da minha tese, revisto. E para mim ali o silêncio não é um objeto, né? O silêncio é uma forma de pensar em diálogo com o que a Ana Leite Soares de Barbosa está falando, e tentar gerar também uma fricção com outros discursos, né, da ecologia acústica e acadêmicos sobre o que é o silêncio, né, e o que é o silêncio como objeto de estudo. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nesse processo de pesquisa foi a respeitar a importância da relação com a terra para produção de conhecimento, né? Então, esse entendimento de que como a gente se relaciona com a terra está completamente conectado a como a gente escuta e está completamente conectado a como a gente produz o conhecimento, né? E isso é uma coisa que atravessa os 2 textos que eu passei, né, eu acho. O primeiro que traz isso muito mais num diálogo mais fino, assim, com a Ana Laíde Soares de Barbosa, que é uma ativista, educadora, pensadora, pesquisadora, né, muito importante, interlocutora do meu trabalho. O segundo texto faz isso pensando a partir de algo que a Ana Laíde me disse alguns anos depois, né, sobre o abismo de não escutar, né, que existe entre o modo acadêmico e o modo ancestral. E ela fala disso para dizer que a gente perdeu tempo, né, em relação à devastação, que ela está falando, o ecocídio, né, na Volta Grande do Xingu, por causa da distância entre o modo acadêmico e o modo ancestral, e por causa do abismo de não escutar, né. Nesse segundo artigo, né, que traz um pouco da continuidade da conversa com ela, eu me debrucei mais sobre essa questão do que é esse abismo de não escuta, né? E esse texto foi escrito em 2023, mas foi editado e publicado só agora, em 2025. O outro é fruto da tese, que é 2019, 2020, 2021. Então, são momentos diferentes, né? E eu acho que tem um marcador importante aí, porque em 2025, 2024, 2023, né? Esse é um texto que surge depois de eu terminar o doutorado, é, num, num contexto muito assim, está dando muita aula, né? E com menos possibilidade de ir também aos territórios. Muito perturbada por isso também. Por essas contradições, né?
e entrando mais nessa coisa da academia mesmo, né, ali, como professor e tal. Então tem muito essa pergunta e entendendo essa relação entre, bom, existe uma crise, existem várias crises, né, como o Arthur Escobar fala, que existe uma sobreposição de crises que a gente está vivendo, né, e ele fala que essas crises todas estão ligadas a um projeto de mundo que está falido, né. E na academia americana, eu acho que essa sensação de alienação, eu estava em instituições privadas nos Estados Unidos, então isso é muito, eu preciso colocar isso. Eu tinha uma sensação muito profunda de alienação, porque quando a Ana Laíde vira para mim, né, existe um abismo de não escutar, né, entre o modo acadêmico e o modo ancestral, isso bate para mim tanto em relação ao que eu venho aprendendo com a minha pesquisa desde lá atrás, né, que eu acho que é entender realmente a importância de pensar, entender a produção de conhecimento como relacionada à relação com a terra, né, que tipo modos de cultivo da terra são relacionados a modos de escuta, a modos de entendimento do que é o mundo, né? Tanto é isso quanto a crise mesmo de estar ali naquela situação, naquele momento, uma coisa que também é a minha trajetória. Então, obviamente que tem uma parcialidade ali. E esse texto começa com duas citações, né? Uma que é da Ana Laíde Soares Barbosa, que fala há um abismo de não escutar, né? Por causa e que por causa da distância entre o modo ancestral e o modo acadêmico, né? Perdeu-se tempo, né? Em relação à destruição no Volta ao Grande do Xingu. E a outra é uma canção de carimbó, que é muito famosa, chamada Embarca Morena, do Pinduca, dos anos 70. E é uma citação de um momento em que a Isolina e a Raimunda, que são duas amigas interlocutoras de uma comunidade da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, elas cantam essa canção para mim e colocam o meu nome na música, né? Porque a música original é Embarca, Morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. O contraste entre essas duas situações, para mim, ele também ajuda a também pensar nessas crises desde uma perspectiva mais assim afetiva e também situada. Então, tem um abismo, e tem feridas que produzem distâncias que são irremediáveis, né? Intransponíveis. Ao mesmo tempo, existem momentos, né, como esses, em que em que canta-se um carimbó que tem uma história ligada. Esses dilemas, assim, são muito clássicos de quem faz pesquisa, aspas, né, etnográfica, ou como a gente queira chamar, as pesquisas com gente, né, pesquisa que levam a sério a experiência de vida e que que lidam com pessoas que estão vivas aqui com a gente. São dilemas clássicos, na verdade, né? Só que eu estou situando isso dentro de um pouco de um escopo mais amplo de perguntas de pesquisa que tem essa questão da escuta e do som no centro, né? Para um pesquisador, produzir conhecimento vai muito além de escrever. Há uma conexão direta entre a trajetória pessoal e os interlocutores que aparecem no caminho. É o que Maria nos conta. Inicialmente, eu nasci aqui, cresci no Rio de Janeiro, né? Eu não tinha, quando eu saí daqui para fazer doutorado lá no Nova York, eu fui porque eu apliquei, fiquei meio fissurada com a possibilidade de trabalhar com a Ana Maria Ochoa, que foi a minha orientadora, que é uma pesquisadora colombiana, assim, brilhante, e rolou de eu ir para lá, rolou de eu ir para lá com bolsa, eu entendi que lá eu ia ter acesso a possibilidade de mobilidade para fazer pesquisa, e um tipo de pesquisa que eu não teria aqui. E aí eu fui com essa proposta, eu vou fazer uma pesquisa que eu não vou, eu quero pesquisar algo que seja longe de onde eu venho, porque eu quero quebrar para mim, né? Nascida e crescida na zona sul do Rio de Janeiro, né? Numa bolha muito particular, que eu me sentia muito asfixiada, né? E existem milhões de formas de você furar essa bolha. Só que, no meu caso, essa trajetória me possibilitou fazer isso de uma forma que era fazer algo fora do Rio de Janeiro, né? Óbvio que dá para você fazer isso simplesmente saindo da Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo. E eu estava até conversando com o Luiz mais cedo, né, sobre a importância da gente conhecer as discussões que existem, né, de diferentes países e campos, assim. Eu tinha a sensação de que muito da produção sobre música e aqui, né, no Brasil,
tinha uma centralidade do Rio de Janeiro muito grande, né? Discussão sobre música popular, isso é o que eu conhecia também, né? E uma centralidade em geral de produções acadêmicas que aparecia o Rio de Janeiro, e eu estava só, a gente chega de Rio de Janeiro, tipo, não dá. O que que eu preciso quebrar com isso, né? E aí, por isso que eu resolvi sair e ir fazer pesquisa no norte do Brasil, assim, porque eu tinha condições de chegar lá por causa da bolsa, né? De fazer essa viagem, né? E aí foi um processo de muito aprendizado, e eu tinha que chegar. Esse tipo de trabalho você tem que ir com muita humildade, né? Porque sempre, né? Humildade é a base eu acho que de todo bom trabalho, né? Com quem, qualquer que seja. Porque sempre tem distância, né? Entre nós e aquelas pessoas que nos ensinam, né? Seja isso a gente viajando muito longe, sendo a gente indo aqui na esquina. Quando eu estava acompanhando o Saré de Alter do Chão, né, ali no Pará, eu comecei a perceber que tinha, enfim, aquela vila estava sendo atravessada por diferentes pressões, né, e a gentrificação por causa do turismo, mas também pressões territoriais de diferentes ordens, a monocultura da soja avançando ali naquela região, questão da mineração, grilagem de terras, e tudo isso começava a aparecer e eu comecei a perceber que existia um componente muito sonoro e ligado à escuta também, né? Que atravessava essas transformações, né? Eh, e aí teve uma pessoa que cantou uma música sobre não escutar mais o agarapé, e aí fez um trocadilho no festival. Eu fiquei, uou, peraí. Aí eu comecei a. Teve uma história clássica que eu sempre conto, de que eu estava escutando os passarinhos de lá, eu lembro de mandar áudio de WhatsApp para um amigo meu, ele fala: Nossa, Maria, quantos pássaros aí no seu áudio, que legal. E aí um dia eu estava conversando com a Maria, que era uma. Ela era filha de uma integrante da comissão organizadora do Sairé, e ela falou para mim: Nossa, eu estou vendo muito pássaro, acho que é por causa da devastação. E aí eu falei: Uou, né? E eu aqui ouvindo os pássaros e achando outra coisa, né? Me sentindo perto da natureza, né? Sem nem me dar conta, né? Desses tipos de preconceitos, né? E aí, quando isso aconteceu, eu me entendi um termo, um conceito que é muito importante para a etnomusicologia, que é essa ideia de histórias de escuta, né? E esse entendimento de que escutar é escutar histórias de escuta. Porque, bom, as histórias de escutas que eu estou articulando ao chegar aqui nesse território, e as histórias de escutas que a Maria está trazendo para frente quando ela me fala que ouvir o pássaro é devastação, né? Não é, não é interessante debater se uma é verdade e outra é mentira. As duas são reais. E as duas fabricam esse território. Porque quando você vê certos hotéis ocupando a mata ciliar ali perto do rio, e possibilitando a chegada de um fluxo específico de turismo ali, que vem querendo experimentar a natureza. Você pensa, escutar pássaros como proximidade da natureza é também algo que produz esse lugar, né? Que está ligado a essa produção material desse território, que está ligado à construção desses hotéis também. É. Então, eu comecei a fazer esse tipo de conexão, né? Entre algo que pensar a escuta como algo que parece muito, pode parecer abstrato, mas que está ligado a produções muito concretas e materiais, né? Do território, né? A escuta relacional, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, existe algo muito concreto quando você tem, assim, um rio que é aterrado, algo que é destruído, né? Aí você fala, qual é o limite da relação, né? Qual é o ponto que você tem que simplesmente dizer, isso foi destruído, não importa o que ou como você escute. Então, essa materialidade da destruição, né? E, ao mesmo tempo, é irremediável, e há essa pluralidade, né? Relacional das escutas. Então, a tensão entre essas duas coisas atravessa o trabalho, né? Existe uma frase muito que eu gosto de repetir, de um etnomusicólogo chamado Steven Feld, que sentidos produzem lugares e lugares produzem sentidos, né?
Mas eu entendi na minha pesquisa que, na verdade, sentidos destroem também lugares, né? E existem múltiplas produções de destruição e construção, ou múltiplos projetos de construção que são incompatíveis, né? Eu estou falando no âmbito sensorial mesmo. E eu acho que aquilo que o Antônio Bispo chama de cosmofobia está ligado a também uma produção de alienação sensorial que destrói muitos lugares, né? Ou que produz e impõe lugares sobre lugar, né? E então, assim também destrói, né? Que é essa noção de que esses projetos, né, de mega projetos e formas de ocupação da terra que imperam, né, no mundo que vivemos, que são baseados na ideia de que você pode ter um modelo que você leva para qualquer lugar, né? Você tem um modelo e esse modelo funciona em tudo quanto é lugar, né? E ela fala do modelo da plantation, né? Aqui, Maria se refere à antropóloga Anna Elliot Singh. No livro The Mushroom at the End of the World, ou O Cogumelo no Fim do Mundo, Singh estuda as cadeias globais de produção de matsutake, uma iguaria na culinária japonesa e um fungo que nasce em florestas outrora devastadas. A autora argumenta como o capitalismo trabalha a partir da acumulação de commodities e da implementação de modos de produção em larga escala, destruindo, para isso, modos locais de gestão entre humanos e não humanos. Um exemplo é a plantation de cana-de-açúcar durante o período colonial. Outro exemplo, bastante conhecido do brasileiro, é o agronegócio e a produção de soja. A história que Maria utiliza para ilustrar isso é extremamente interessante. Vamos ouvir? No final desse texto também de 2021, que eu cito algo que o Leó me disse, que também ele é irmão do Isolino e mora em Maripá, né, na reserva extrativista. Ele fala, quando eu vou lá para a mata caçar, às vezes a curupira vem, faz um barulho, e aí, né, ele conta essa história de quando ele tem que meio que. Ele volta, volta para casa, assim, porque ele entendeu que ele não pode caçar mais, né? Aí ele fala: ela é a mãe da mata, ela protege, né, a floresta. E aí eu falei para ele: mas e aí, os tratores da soja, né? O que acontece quando os tratores vêm? Ele falou: esses tratores. A curupira corre, né? Ela foge quando os tratores vêm. Então, esse projeto de destruição, que tem a ver com um abismo de não escutar, né? Que tem a ver com essa chegada sem a relação, né? Ela é uma chegada que chega com relações com outras coisas, né? Aí, estou pensando, de uma perspectiva sensorial, relação com o quê, né? Aí eu fico pensando, com o PowerPoint, com aqueles documentos que vão, as reuniões oficiais, sei lá, sons de teclado de computador, salas isoladas da destruição que está sendo feita, né? A Robin Maynard, né, que é uma pensadora e ativista canadense, ela tem um livro que é uma troca de cartas entre ela e a Leanne Betasamosaki Simpson, que se chama Rehearsals for Living. Ela mostra um pouco assim, eu andei aqui em Toronto, entre os escritórios das grandes mineradoras, porque o Canadá é um dos grandes núcleos, né? Das empresas mineradoras, né? Que estão aí devastando vários lugares do mundo, né? Inclusive a Amazônia, né? Na Volta Grande do Xingu. E aí ela faz assim uma percorrida e faz assim, eu não vou lembrar dos números exatos, do escritório dessa empresa para essa aqui, eu demoro, sei lá, 10 minutos. Daqui para cá, mais 10 minutos. E é tudo assim, numa cidade moderna, bonita, entendeu? Tipo, que não tem nenhuma relação com o que está sendo destruído do outro lado, em termos sensoriais, né? Aí você pensa que cada escritório desse está ligado ao que está sendo destruído em outras partes do mundo, que são muito distantes uma da outra, né? Tanto da memória dos territórios também é sonora, né? E tanto do que se transforma materialmente está se transformando sonoramente também, né? E essas duas camadas, elas não estão separadas, né? Elas só estão separadas no pensamento acadêmico. Só na academia, que às vezes a pessoa fala o som, porque na verdade na vida não é assim, né? E nos contextos em que eu estava trabalhando e que as pessoas com as quais eu aprendo
Não existe essa separação dessa maneira, né? Tipo, essa identidade abstrata, né? Som é vida, som é terra, porque som é também sobre aquilo que está ali multissensorialmente presente. Porque existe, né, no campo dos estudos do som muitos trabalhos que focam em objetos de gravação e de reprodução musical ou gravação musical, né? Máquinas, né, fios, cabos, histórias de produção tecnológica, super importante, muito legal. Tem uma interseção com o campo da comunicação e tal. É, mas eu sinto que, para mim, uma coisa que foi muito importante foi entender que, na verdade, o que é pensar sobre a materialidade sonora como a materialidade da Terra. A Terra como produtora de não só sons da forma convencional, como frequências, mas também de possibilidades de escuta, porque como se cultiva a Terra é também uma forma de soar, mas é uma forma de escutar, né? O trator da soja não escuta curupira, porque a forma que se trabalha a terra ali não possibilita esse tipo de escuta, né? Então, a, a, a materialidade do som é também a materialidade dessa modo de produção, né? E de relação com a terra, né? Que é a partir da terra que se produzem também cosmologias, cosmovisões e diversas, né? E elas estão totalmente conectadas a como se escuta, né? Ei, obrigado por ter ficado até aqui. O Conversando com Quem Escuta é um projeto do Sonário Urbano que acontece primeiro como mesa redonda e depois toma as redes como podcast. Não esquece de compartilhar esse episódio e seguir o perfil do Sonário Urbano no Instagram. Fique agora com essa mistura de Tchaikovsky e Tecnobrega do Pará. Até mais!